Isto. Estamos nesta que é a terceira aula, isso mesmo, é a nossa terceira aula desta matéria, os Evangelhos. Terceira aula desta nossa matéria, os Evangelhos. Hoje é quarta-feira, 14 de dezembro Eu e a minha amiga não podemos estar juntas no culto. Alguém está com o áudio aberto, pediria a bondade que pudesse fechar, porque está vazando o som de algum lugar aí. Isto, agradeceria. Perfeito. Recebida a mensagem, Lucas. Obrigado pela mensagem, estamos aqui conectados. Mas repetindo mais uma vez, estamos na terceira aula da nossa matéria Os Evangelhos, curso básico em Teologia, turma das quartas-feiras. Deus os abençoe a todos. Alguém está com o áudio aberto? Peço a gentileza, se alguém puder detectar, do contrário, eu vou ter que fechar aqui do meu lado. E aí, mas não há problema. Se você não conseguir fechar do seu lado, eu vou fechar aqui do meu lado, e aí quando você participar, é só lembrar de abrir e depois fechar, tá bom? Gente, quero agradecer a presença de cada um de vocês que puderam chegar aqui. Mãe Isabel, graças a Deus, hoje deu certo, Mãe Isabel, porque sempre luta bastante, batalha bastante, eu entendo, né, correria do trabalho, mas hoje a senhora conseguiu, foi a primeira que entrou, pastora Darlete, cremos que Deus usou a senhora poderosamente na semana passada, estivemos em oração, cremos que a senhora foi instrumento nas mãos do Senhor. Irmã Angélica, bom rever a senhora, né? Aquecida aí na sua abençoada casa, porque está frio no mundo lá de fora. Irmã Daniele Militão está ali, graças a Deus, Deus abençoe. Lucas, já recebi a sua mensagem, a família Soares, Deus abençoe. Irmã Jennifer Jackson, por enquanto está com o vídeo fechado, mas fique à vontade se tiver algum problema. Isadora, já estou ao par também da sua situação. Irmã Fernanda e irmão Zandro, na medida do possível, quando puderem, abram o vídeo. Do contrário, me deem um toquezinho, né, dizendo que dificuldade vocês se encontram. Deixa eu só fechar aqui a ficha de chamada, para eu não ser injusto com ninguém que eu tenha dado falta. Ok. Perfeito, maravilha, perfeito. Muito bem, meus irmãos. Uma perguntinha de 2 milhões de dólares, embora não tenha um troco nem para 500 mil. Quantos de vocês estão assistindo as nossas postagens ou indo lá no grupo e tendo acesso? Isso, eu deixei um vídeo gravado, creio que vocês viram, né? Um vídeo de um pouquinho mais de 6 minutos, quase 7, dando alguns importantes esclarecimentos, né? E deixando claro que eu estou sendo, infelizmente, obrigado a cancelar uma semana inteira de aula, que vai ser a última semana do ano, para que eu consiga regularizar uma quantidade enorme de pendências. Fica mal para mim, né? Eu nunca vou faltar jamais com a minha responsabilidade, com o meu compromisso com os alunos, mas eu estou sofrendo um pequeno acúmulo de atividades e a única maneira que eu cheguei à conclusão que eu vou conseguir colocar muita coisa em dia vai ser realmente trabalhando internamente nesta semana. Mas quero deixar bem claro, minha responsabilidade é completa sobre cada um de vocês e ninguém, sob hipótese nenhuma, né, será prejudicada. Somente teremos que, infelizmente, empurrar uma semaninha para frente, e essa semana para mim vai ser importantíssima, né, porque eu tenho que regularizar a contabilidade da escola, fechar o balanço financeiro e também ajustar as notas que estão atrasadas, que até então não tenho podido liberar. Desde já, eu já agradeço de coração a compreensão de vocês, a paciência. Então, nós teremos aula hoje, na próxima quarta, e depois voltaremos na primeira quarta do mês de janeiro. Está ali a nossa irmã Leidiane, né, tomando algo ali quente, não sei se é um chá, um chocolate, um café, mas eu creio que está... Chá de camomila. Oh, meu Deus, se eu fizer isso, agora eu apago. Na verdade, camomila não faz efeito comigo, não. É só de PM mesmo que me apaga. Chá de camomila nem faz efeito, né? Um chocolate quente, eu só acredito, me faz dormir. É incrível, né? O chocolate quente é cafeína, mas no meu caso, inverte o processo, me faz dormir. Isso aqui mas vamos lá, gente, vamos sair do chocolate quente, senão eu vou ter vontade de sair agora para fazer, e eu não posso fazer isso agora, né? Agora é hora de aula. Vamos para a nossa apostila, na nossa página 6.
Página 6 da nossa apostila. Perfeito. Nós iniciamos estudando, né, o ambiente espiritual do Novo Testamento. Já falamos sobre que não houve nenhum relato de profecia durante 4 séculos, desde Malaquias até João Batista. Agora, isso aqui chama muita atenção, tópico número 2. Muitos falsos messias, muitos movimentos político-religiosos. E prosseguiu. Varões israelitas, acautelai-vos a respeito do que está para fazer estes homens. É uma declaração lá de Atos dos Apóstolos. Porque há algum tempo levantou-se Teudas, dizendo ser alguém o qual se ajuntaram uns 400 homens, mas ele foi morto e todos quantos lhe obedeciam foram despertos e reduzidos a nada. Depois levantou-se Judas o Galileu, nos dias do recenseamento, e levou muitos após si, mas este também pereceu, e todos quantos lhe obedeciam foram dispersos. É bem interessante essa declaração. Quero convidar vocês a abrirem o livro de Atos dos Apóstolos, né? Eu aqui não fiz a menção do texto, tá? Mas é bem interessante esta declaração. Aí, abra aí Atos dos Apóstolos. Vamos lá. Deixa eu localizar aqui o texto direitinho para vocês. Deixa eu ver aqui. Estranho, não estou abrindo aqui. Atos 5:37, desculpe. Atos dos Apóstolos, capítulo 5, versículo de número 37. Vou aguardar que você localize esse texto. Atos dos Apóstolos, capítulo 5, versículo 37, né? Eu vou ler numa outra versão, que é Almeida Corrigida 2009. Porque antes, o verso 35, 2:35, e disse-lhes, varões israelitas, acautelai-vos a respeito do que haveis de fazer a estes homens, estou lendo o mesmo texto, só que na Almeida Revista Corrigida 2009. Porque antes destes dias levantou-se Teudas, dizendo ser alguém, e a este se juntou o número de uns 400 homens, os quais foi morto, e todos os que lhe deram ouvidos foram dispersos e reduzidos a nada. Depois deste levantou-se Judas, o Galileu, nos dias do alistamento, e levou muito povo após si, mas também este pereceu, e todos os que lhe deram ouvidos foram dispersos. Temos que ter cuidado em não confundir este Judas, né, o Galileu, com Judas Iscariote. Embora tanto Judas Iscariote como Judas o Galileu eram da região da Galileia, né? Lembra-se que Judas era da região de Queriote, e Queriote estava na Galileia, certo? Então, há uma tendência de ser feita uma confusãozinha entre o Judas Iscariote, da cidade de Queriote, que traía o Senhor Jesus, que era zelote, com este Judas Galileu, da Galileia, claro, que também era zelote. Veja só que curioso, né? Então, os zelotes, no tempo de Jesus, ou no tempo do Antigo Testamento, era, vamos dizer, um partido terrorista que estavam trabalhando com o objetivo de derrubar o Império Romano. E Judas Iscariotes, particularmente, viu na pessoa de Jesus uma possibilidade em potencial de usá-lo, né, para uma causa política, só que não funcionou, porque Jesus já sabia das intenções de Judas Iscariotes. Temos aqui no número 3. Sim? Perdão interromper, mas chamar os zelotes de terrorista não seria um pouquinho radical, não? Porque eles defendiam a Israel. O negócio deles era a opressão romana, não? Sim, o aspecto do terrorismo em relação a Roma, não em relação a Israel.
porque Israel estava querendo, obviamente, a autonomia, a independência, mas no ponto de vista, é importante deixar isso claro, no ponto de vista dos romanos, toda ok. e qualquer revolta Sim, contra o imperador, contra César, entenda, era tido como terrorista. era Exato. terrorismo, isso. Mas não diante da nação de Israel, né? No caso, o afã, a motivação era legítima, embora não os meios que eram usados. Quais eram os meios? Os meios eram de aterrorizar, provocavam matanças, revoltas, incendiavam, né? Quando a gente lê Flávio Joséfo e Eusébio de Cesareia, os zelotes chegaram a um extremo, né? Claro, o desespero político em libertar-se da dominação romana levou aos zelotes, embora, repito, uma motivação legítima, mas começaram a usar meios errados, né? Meios agressivos, meios guerrilheiros, correto? Então, diante do Império Romano, eles eram terroristas, mas não diante da população judaica, eles estavam agindo corretamente. Porém, passou um momento, chegou um nível que eles se excederam e já entraram usando métodos pesados de matança, enfim, métodos nada corretos ou legítimos no que tange à libertação. Aí temos o número 3, nacionalismo e rebeliões políticas contra os dominadores romanos, é o que nós acabamos de falar. Aqueles, pois, que se haviam reunido perguntaram-lhe, dizendo: Senhor, é o tempo que restauras o reino a Israel? Essa declaração está em Atos dos Apóstolos. Vamos, então, a Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 6, embora eu aqui não estou fazendo as menções dos textos, assim eu decidi fazê-lo de propósito, para que vocês pudessem lembrar. Então, essa declaração que está aí, né, é de Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 6. Aí vem o ponto 4, o proselitismo exacerbado entre os judeus da dispersão. Alguém pode me dar uma definição curta, objetiva, rápida, do que significa proselitismo? Uma palavrinha diferente. Muitos de nós temos dificuldade em identificar esta palavra, proselitismo, prosélito. Vamos lá. Quem pode me definir essa palavra, proselitismo? Deu um apagão? Não vale o Google. O Google é fácil, né? O negócio a gente tem em mente, a menos que vocês, obviamente, não são obrigados a saber, mas no momento que está aí na apostila, eu quero acreditar que alguns de vocês já leram, pesquisaram e chegaram à conclusão. Sim, alguém ia falar, irmã Angélica? Eu lembrei sobre que pode ser um partido político ou igual aquela que tem lá, esqueci, sobre o novo convertido lá, que tem mais ou menos parecida com a palavra. Exato, exato. Proselitismo ou prosélito, se a gente pode assim dizer, é uma pessoa que se aderiu recentemente a uma causa, a uma ideologia, a uma coletividade ou um partido político. Estou definindo pelo adjetivo. E prosélito também é aquela pessoa que se converteu recentemente a uma religião. Então, prosélito, de proselitismo, tem dois importantes significados, né? Se você puder anotar, é interessante isso. Então, ok, irmã Jennifer, recebi a sua mensagem, Deus lhe abençoe, entendemos as dificuldades, assista depois, então, a aula no vídeo, né, gravado, e esperamos, na próxima aula, tudo estar regularizado aí do seu lado, tá bom? Obrigado pela comunicação. A irmã Jennifer teve uma situaçãozinha de emergência, então está se retirando, infelizmente, mas tudo bem. Entenderam, então, o significado da palavra prosélito ou de proselitismo? Vou repetir, se quiserem anotar, interessante, né? Prosélito. Vamos eu sempre achei que era... Eu sempre achei que o prosélito era quem se convertia ao judaísmo. Não. É mais comum,
É mais comum usar essa terminologia. Prosélito é todo aquele que se converte a alguma religião que abre espaço para outra pessoa entrar. O cristianismo é uma religião proselitista, o islamismo é uma religião proselitista que abre espaço para outras pessoas entrarem. No Antigo Testamento, não existia essa vertente no judaísmo. Abriu-se melhor, de uma forma mais clara, no Novo Testamento, ali na era do João Batista, dos Macabeus, aquele período ali que se abriu-se e teve uma definição melhor. Isso, perfeitamente. Quase que abre uma oportunidade entre parênteses, né? Porque o processo que é para uma pessoa se tornar um judeu praticante é tão difícil que nem conseguem. Entre parênteses, exatamente, né? Você tinha que fazer circuncisão e tal. Isso. Mas a expressão prosélito, como o irmão Zandro ressaltou, ela é mais difundida ou conhecida dentro da mudança da religião para dentro do judaísmo, não nas outras. Ele é pouco usado esse termo. E também se volta para a questão de partido político. É bem interessante, né? Não é muito normal você, digamos, vamos assim, falar na realidade do nosso Brasil. Não é normal alguém dizer que saiu do MDB e foi para o PT. Aí seria um prosélito, não é? Uma pessoa que sai do MDB e vai para o PT ou vice-versa. Mas a expressão prosélito, então, ela envolve os dois aspectos, o aspecto da política e o aspecto da religião, e mais conhecido para dentro da religião e mais para dentro do judaísmo, tá? Então, olha que Jesus falou aqui: vós me buscareis, não me achareis, e onde estou, vós não podeis vir. Disseram, pois, os judeus uns aos outros: para onde irá ele, que não o acharemos? Irá, porventura, a dispersão entre os gregos e ensinará entre os gregos? Jesus usou essa expressão, veja só que interessante, né? Ele usou essa expressão porque naquele exato momento estava havendo um problema entre um grande grupo de gregos que estavam aderindo a uma outra visão da filosofia grega, né? Interessante. E essa outra visão da filosofia grega, ela muito se aproximava aos ensinos que o Senhor Jesus estava trazendo naquela época. Vamos ler em João capítulo 7, tá? Eu de propósito não fiz menção desses textos na apostila, só para vocês pesquisarem. João capítulo 7, vamos lá no Evangelho de João, capítulo 7. João capítulo 7, isso aqui é bem interessante. Versículo 34. João capítulo 7, vamos fazer a leitura do versículo 34, versículo 34 e o 35. Vós me buscareis, não me achareis, onde eu estou, vós não podeis ir. E disseram, pois, os judeus uns aos outros: para onde irá este, que o não acharemos? Irá, porventura, para os dispersos entre os gregos e ensinará os gregos, tá? Então, entre os gregos estava havendo uma espécie de debandada, né? Estavam saindo da pura filosofia grega e estavam indo para uma outra ramificação que tinha uma semelhança com os ensinos do Senhor Jesus, né? Segundo a história, eram os epicúreos. Eles vieram a ganhar a força na época do apóstolo Paulo. Por isso que quando Paulo vai ali no Areópago, se vocês se lembram nesse episódio, lá o famoso anfiteatro em Atenas, Grécia, Paulo está falando a dois segmentos da filosofia grega, né? A estoicos e a epicureus. Os estoicos, eles mantinham a raiz na pura filosofia grega. Já os epicureus, eles já se abriam
a outras culturas e a outras visões. E no tempo de Jesus, os epicureus já estavam ganhando uma certa formação. Eles ganham um período de consolidação e de reafirmação no tempo do apóstolo Paulo. Isso aproximadamente 35 a 40 anos depois que Jesus é assunto aos céus. Vou virando a página 7. Grupos que formavam este ambiente. Nós já falamos, de uma certa forma, um pouco desses grupos, mas não é demais voltar a bater na tecla para nós entendermos o ambiente do Novo Testamento, que era um ambiente bem complexo, não é? Bem complexo. Jesus chegou numa época muito conturbada, politicamente, socialmente e religiosamente. Por isso que quando nós lemos os evangelhos, temos que ter muito cuidado para discernir esses exatos panos de fundo, né? O pano de fundo cultural, como era? O pano de fundo social, o pano de fundo político, o pano de fundo religioso. Porque se nós desconhecermos ou ignorarmos estes ambientes, claro, vamos ter uma dificuldade enorme na interpretação, na correta interpretação da narrativa que envolve a vida do Senhor Jesus. Vamos então conhecer, ou pelo menos voltar a relembrarmos-nos destes grupos que formavam este ambiente. Os escribas. Com o passar do tempo, a função de copiar e interpretar a lei deixou de ser apenas do sacerdote e começou a dividi-la com o escriba. Anote aí. Antes, bem antes do tempo de Jesus, só os sacerdotes tinham a função, o dever e a incumbência de copiar os escritos da lei. Só. Ninguém mais. Porém, a partir do século I a.C., ou seja, entre os anos 10 e 5 a.C., esta incumbência, essa responsabilidade, ela é compartilhada, ela é dividida com um indivíduo chamado escriba. Até porque não haviam sacerdotes espalhados por todos os lugares para onde os judeus foram levados. É importante que no Antigo Testamento, preste atenção, isso aqui é digno de nota, só existe um registro, é um único registro de alguém que foi ao mesmo tempo sacerdote e escriba, e este foi Esdras. Vamos em Neemias, capítulo 9. Irmão Jober, me ouve? Eu estou na dúvida. Ouço sim, pastor, que eu estou jantando. Imaginava alguma coisa dessa natureza. Por isso que eu queria ter certeza que o irmão estava me ouvindo. Fique tranquilo, termine a sua grande tarefa. Obrigado. Neemias, capítulo 8, versículo 9. Neemias, capítulo 8, versículo 9. E Neemias, que era o Tirsata, e os sacerdotes Esdras, estão vendo aqui? O escriba. Então a Bíblia não nos deixa ter uma gota de dúvida. E os levitas, que ensinavam ao povo, disseram a todo o povo: este dia é consagrado ao Senhor vosso Deus, pelo que não vos lamenteis nem choreis, porque todo o povo chorava ouvindo as palavras da lei. Eu não sei se alguns de vocês já estudaram sobre esse texto. Olha que coisa linda. A nação de Israel, por mais de 25 anos, preste atenção, que coisa fantástica, eles não ouviam nada sobre a lei, não eram ensinados na palavra, porque estavam aonde? No cativeiro babilônico. No momento que os persas dão carta branca para com que os judeus regressem a Jerusalém para a reconstrução da cidade dos muros, né? E nós estudamos que foi o rei Artaxerxes II, né, que deu a carta de liberação, permitindo a Neemias
a regressar, a nação, quando vai aos pouquinhos retornando a Jerusalém, aqui temos um episódio fantástico. Aqui foi o maior avivamento desde o tempo do rei Josias. Ou seja, se você traçar uma linha na cronologia do rei Josias até a este momento aqui, se passaram quase 500 anos. Ou seja, quase 500 anos. A nação de Israel não tinha a experiência de um avivamento. Entenda aqui, biblicamente, avivamento é fruto da palavra, criando transformação, criando impacto e mudança de atitudes e pensamentos. Hoje é uma ideologia, um pensamento totalmente errado sobre o que é avivamento. Avivamento não é explosão de dons espirituais, não. Avivamento não são sinais, prodígios, milagres ou maravilhas. O problema é que a gente avalia avivamento por dons, e nos esquecemos que avivamento bíblico é avaliado pelo impacto que gera a palavra, na mudança de comportamento, na mudança de atitudes de uma nação. Então, anote aí, este foi o maior avivamento depois dos tempos do rei Josias. Antes desse avivamento, não houve outro. Então, depois de Josias, quase 500 anos depois, a nação de Israel vive. E olha o poder desse avivamento. Eu vou voltar lá no versículo 8, né? Neemias 8:8. E leram o livro na lei de Deus, e declarando e explicando o sentido, faziam que lendo se entendesse. Isso quer dizer que, além do povo não ter tido convivência com a lei por quase 25 anos, olha só que coisa séria, ficaram 70 anos no cativeiro, mas ficaram em torno de 25 anos sem ouvir a lei, sem estudar a lei. Depois de passado este tempo, o povo perdeu o contato com a Bíblia, perdeu o contato com a Escritura Sagrada. E é normal que no que se perde o contato da Escritura, você fica perdido, desnorteado. Isso acontece com qualquer um de nós, que nos afastamos, né, do convívio, da leitura, do estudo da Sagrada Escritura. Mas o mais lindo é que quando o livro, isso que eu chamo a sua atenção, o livro da lei de Deus, o que foi aqui? Ele foi declarado, ó, e declarando, presta atenção, e explicando o sentido. Olha o ponto que estava o povo, a cegueira espiritual do povo. O povo lia, mas não entendia. Então precisava de alguém ensiná-los. Faziam que lendo se entendesse. No momento que eles entenderam a revelação de Deus, aí vem o efeito, lá no verso 9. Porque todo o povo, o quê? Chorava. Chorava por quê? Porque a palavra estava impactando, a palavra estava explodindo, a palavra estava fazendo o seu trabalho em transformar. Chama a sua atenção também no versículo 9, olha só, a função básica para a qual Deus chamou os levitas. No Antigo Testamento, lá atrás, no tempo de Moisés, os levitas foram chamados para cumprir 4 funções. Lembra-se? Ou não? 4 funções. Foram chamados para administrar o tabernáculo, foram chamados para cuidar das finanças, foram chamados para quê? Para ensinar a lei, e foram chamados para quê? Para estarem como porteiros ou guardadores do tabernáculo. Eram os tipos de zeladores. Esta é a função quádrupla original dada lá atrás por Moisés. Isso em Êxodo 25, Êxodo 26. Aqui nós estamos em torno de 530 a.C. E aqui, perdão, 445, desculpe, 445 a.C. E aqui a função dos levitas ainda é de ensinar. O problema é que nos dias de hoje,
pelo desconhecimento bíblico, se generalizou levita, aquele que cuida da adoração e do louvor. Mas lembre-se que eles originalmente não foram chamados para cuidar do louvor e nem da adoração. Eles passaram a ter essa função no reinado do rei Davi. Isso em torno de 1000 antes de Cristo. Mas interessante, né, que os levitas eles não são tão mencionados na Bíblia como chefes de adoração ou de música, embora, repito, no governo de Davi, eles foram incluídos ou imbuídos desta função, mas a Bíblia bate muito na tecla dos levitas como ensinadores. Pastor Antônio Gilberto, em um livro maravilhoso, se você nunca ouviu falar desse livro, chama-se Manual da Escola Dominical. Alguém já ouviu falar desse livro? Manual da Escola, tá ali. Esse livro é fantástico. Se você puder ter este livro, recomendo. Este livro nos dá uma visão bíblica de como a escola dominical foi estruturada ao longo dos anos. E acredita-se que no tempo de Esdras e Neemias foram lançadas as bases, ou os primeiros fundamentos do que viria a ser no futuro a escola bíblica dominical. E começam com quem? Com os escribas. Olha só que interessante. Com o cativeiro babilônico, continuando na apostila, os escribas passaram a ensinar seu ofício aos seus filhos. Está lá em 1 de Crônicas 2:55. E tornaram-se os doutores da lei, os intérpretes da lei, os mestres da lei, ou rabis ou rabinos. Então, essa aqui é o traçado genealógico e histórico dos rabinos. Está ali, nosso irmão Zandro, Manual da Escola Dominical. Irmão Zandro, faça um grande favor quando puder, não precisa ser agora. Faça uma fotografia bonita e posta lá no grupo, tá? O aluno que tiver interesse em adquirir este livro, irmão Zandro vende esse livro, correto, irmão Zandro? Irmão Zandro revende. Irmão Zandro revende. Quem está aí na ilha, só corre atrás do irmão Zandro, que ele tem esse livrinho aí, ó, não estou jogando velho para colher maduro, não, né? Ele está aí pertinho, né? Da irmã Angélica, do irmão Leandro. Então, se vocês tiverem interesse deste livro, né? Não sei se o irmão Zandro faz a revenda para fora da ilha, acredito que sim. Só conversar com o irmão Zandro, que o irmão Zandro, né, com carinho, né, vai atender o seu pedido e quem sabe até lhe dá algumas facilidades, né, de acordo com as possibilidades dele. Então, o Manual da Escola Dominical, recomendo este livro, excelente. Mas observem que os rabinos, que hoje são conhecidos dentro do judaísmo, eles tiveram a sua origem com os escribas, que com o tempo se tornaram, nessa linha do tempo, né, doutores da lei, intérpretes da lei, mestres da lei, rabis ou rabinos. Por isso que Jesus era chamado de rabi, ou Raboni, porque ele vinha de uma linhagem direta dos escribas, ou pelo menos, né, no ensino dos escribas. Os escribas, outro detalhezinho que poucos de nós sabíamos, deram origem à sinagoga. A maioria dos escribas era da seita dos fariseus. Havia escribas que não eram fariseus? Havia, mas era um número muito pequeno. A grande maioria eram os fariseus. Com o tempo mantiveram a forma de pregação da lei, porém, sem viver o seu conteúdo. E Mateus deixa bem claro que Deus pensa dos que mantêm uma religiosidade apenas exterior e aparente. Por isso que Jesus fala, né? Hipócritas, guias, cegos e víboras. Mateus 23. Mateus 23. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque dais o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, e desprezais o mais importante da lei, o juízo, a misericórdia e a fé. Deveis, porém, fazer essas coisas e não omitir aquelas.
Um aluno me perguntou, pastor, aonde estamos lendo no Novo Testamento sobre dízimo? Porque o Antigo Testamento fala à vontade, né? Que é ainda queiramos ou não, é um pouquinho polêmico para muitos que não conhecem a palavra, mas quem conhece as Escrituras, entende? Não é algo complicado em identificarmos o dízimo no Novo Testamento, tá? Aqui é um dos textos que nos mostra a ocorrência do dízimo, que é esse texto de Mateus 23, 23. Atos dos Apóstolos também, em 4:32 a 35, fala, né? Na verdade, eu poderia aqui citar, né, 4 textos que falam sobre o dízimo no Novo Testamento. Querem anotar? Porque tem muita gente aí que está batendo cabeça dizendo, não, o dízimo é só para o Antigo Testamento. O Antigo Testamento era lei, e por isso a lei era normal ser muito repetitiva. A Nova Aliança, o Novo Testamento, não há necessidade de haver muitas repetições, porque já fala o suficiente. E o dízimo no Novo Testamento não é lei, é na base da obediência e do amor. Quem obedece, ama, dizima. Quem ama e obedece, dizima. Quem não ama, quem não obedece, não dizima. Então, o peso da graça é muito maior do que da lei. Podem anotar aí? O primeiro texto é esse que eu acabei de ler, Mateus 23, 23. Depois temos Lucas 11, 42. Lucas 11, 42. Depois temos Atos 4, 32 ao 35. Atos 4, 32 ao 35. Depois voltamos de novo a Lucas 18, 11 e 12. Lucas 18, 11 e 12. E, finalmente, Hebreus, capítulo 7, versos do 4 ao 6. Hebreus, capítulo 7, do verso 4 ao verso 6. Então, nós temos 1, 2, 3, 4, 5 passagens unicamente no Novo Testamento que fazem alusão direta ao dízimo. Agora, o Antigo Testamento, você vai encontrar mais de 50 textos ou alusões. Eu fiz questão de fazer estas menções para que muitos não se enganem, que o dízimo funciona e muito bem dentro do Novo Testamento. Pastor, pode repetir o texto de Hebreus, por favor? Capítulo 7, do verso 4 ao 6. Hebreus, capítulo 7, do verso 4 ao verso 6. Anotado? Vamos lá. Fariseus. Na linguagem popular, se usa esse termo de forma pejorativa, né? Fariseu, você é um fariseu, né? Como se usa hoje, né? Esses dias, né? Eu já comentei com vocês, né? Esses dias eu fui numa igreja brasileira aqui em Orlando e eu vi lá uma garotada, né? Um grupo de jovens de uns 18 a 25 anos. E esse gadareno, o que está fazendo aqui em nosso meio? Gadareno. Custei a ficha cair, gadareno. Aí depois eu perguntei um jovem lá, meu irmão, eu estou fora do Brasil há mais de 20 anos, me explica aí, o que quer dizer na linguagem de vocês, gadareno? Atribulado, perturbado, quase que um endemoniado, vai estar repreendido. Eu não vou usar essa expressão para dizer que o fulano que está perturbado é um gadareno. Misericórdia, não, que seja perturbado, tribulado, angustiado, mas dizer que o camarada é um gadareno já está um pouquinho mais forte, né? E se usa essa expressão fariseu, né? Deixa de ser fariseu, né? Para de ser fariseu, né? E até já falaram que eu sou fariseu, não, eu não sou fariseu, não, mas eu tenho sangue de escriba.
Não tenho nada com o fariseu, não. Sou judeu e eu assumo o lado de escriba. Agora, de fariseu, estou fora. Mas vamos lá. Vamos entender quem eram os fariseus. A palavra fariseu, a sua tradução ao pé da letra, quer dizer separados. Esdras teve legítimos continuadores da obra de ensinar a palavra de Deus. Eram os Hassidim, que significa leais a Deus. Por se oporem bravamente a muitas injustiças de lideranças para preservar a retidão, foram se fortalecendo politicamente. Esse é o problema do farisaísmo. Começou bem e terminou mal, envolvendo-se com política. É a velha história, irmãos. Não se pode misturar Deus com política. Dá zebra, dá problema, é complicado, né? Não venha com todo respeito, não estou aqui tomando posição política ou partidária, mas não me venha com essa, à luz da Bíblia, né? Tem muitos que dizem, não, o cristão tem que estar em todas as esferas da sociedade, tem que estar na política para representar o povo. Ou é perigoso. Aí sabe que eles usam um argumento, com todo respeito? José e Daniel foram políticos, foram estadistas. Para um pouquinho, dá uma olhada, estuda o pano de fundo histórico e espiritual dos tempos de José e dos tempos de Daniel. Foram duas exceções na história bíblica para cumprirem ambos um propósito da parte de Deus. Então não se pode generalizar, não se pode tomar o exemplo de José e Daniel, entendem? Como? E que não se corromperam. Detalhe importantíssimo que o irmão Sandro deixa claro. Não se corromperam, porque a política tem um poder maldito. Gente, algum de vocês, é um direito que você tem como aluno, dizer que política não corrompe? Não corrompe. Pode ser no começo um mar de rosas, mas o sistema político é podre, é satânico, é diabólico. Infelizmente, eu tenho, provas disso, porque conheço dezenas de pastores no Brasil, começaram maravilhosamente bem e decidiram, por A e B e C, envolverem-se em política. E hoje estão numa situação bem triste, bem triste. Não quero aqui fazer comentários, porque tenho respeito a todos eles, mas está provado que não se mistura. Política e o evangelho não tem cabida, não tem cais, entende? Ou se agrada a um, ou se desagrada a outro. Agradar os dois ao mesmo tempo é impossível. Eu estou mencionando isso porque o mesmo aconteceu com os fariseus. Começaram bem, daqui a pouco começaram a se envolver, não é, com os herodianos, com os romanos, aí deu um problema grave. Vamos lá. Passaram a acrescentar coisas à palavra de Deus, conforme o historiador Flávio Josefo. Olha só que Josefo escreve. A lei oral dada por Deus a Moisés sobre o Monte Sinai por intermédio do anjo Metratone, um anjo increado, transmitido à posteridade por meio das tradições, tem a mesma autoridade que a lei escrita. Uau! Isso aí é sério. Judeu acreditando em angelologia, ou seja, em adoração a anjos. Aonde tem esse anjo Metratone? Coisa de louco, né? Algo parecido com um dos Mormons, né? Em afirmarem o anjo Moroni. Essa declaração está, né, no livro do pastor Enéas Tonini, o período interbíblico, né? Porque ele faz menção de Flávio Josefo. Virando a página. O seu comportamento impecável, de quem? Dos fariseus. Gozavam grande prestígio entre o povo no tempo de Jesus. Contribuíram, importante isso aqui, com ideias corretas. Quais foram as ideias corretas? A imortalidade da alma, a ressurreição do corpo, a existência dos anjos bons e maus. Todas as coisas são dirigidas por Deus e haverá recompensa ou castigo após morte. E ao homem foi concedido por Deus o livre arbítrio. Então percebe que os fariseus, eles tinham doutrinas legítimas, corretas. O problema foi com o tempo, eles foram se corrompendo. Seus filactérios, peças de pergaminho com textos escritos que se punham na testa e
no braço. Quantos de vocês já viram algum judeu na rua com filactérios? Alguém já viu? Nunca ninguém viu? Na testa e no braço? É bem interessante isso. Deuteronômio capítulo 6, versículo 8. Vamos lá em Deuteronômio, só para você entender isso aqui. Como os judeus religiosos, né, levam isso ao pé da letra. Deuteronômio capítulo 6, verso 8. E também as atarás por sinal na tua mão, e te serão por testeiras entre os teus olhos. Então, os filactérios eram uma caixinha que é colocada aqui, ó, na altura da testa, mas na borda se via, vamos dizer assim, uma margem fininha, e o camarada fazia assim, ó, com o olho, levantava e lia uma parte de um texto da Torá. Então, isso era chamada de filactério, que é a palavra latina para testeiras, tá? E ainda tinham aqui, ó, amarrado na altura da mão, na altura do braço. Então, eles faziam isso de forma literal. Aí respondeu-lhes Jesus, né? Bem profetizou Isaías acerca de vós, hipócritas, como está escrito. Este povo honra-me com os lábios, o seu coração, porém, está longe de mim. Mas em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. Vós deixais o mandamento de Deus e vos apegais à tradição dos homens. Então, esse negócio de tradição de homem não é algo antigo. Os fariseus começaram bem, mas com o passar do tempo se tornaram o quê? Religiosos. Como hoje, né? Muitos começam bem, né? E terminam como religiosos. Não estou me referindo fora da igreja evangélica. Infelizmente, dentro da igreja evangélica, vamos ver muitos religiosos. E muitas vezes nós dizemos que o católico romano é religioso, que o espírita é religioso, que o budista é religioso, mas infelizmente temos, né, no meio evangélico, muita religiosidade, ou seja, muita gente agarrada com tradições. É importante entendermos que há uma diferença entre tradição e bons costumes. A tradição, ela tem a tendência de trazer certos costumes na mesma altura da autoridade bíblica. Aí é perigoso. Nenhuma tradição, presta atenção, ou que sejam costumes, podem estar no mesmo nível ou acima da autoridade da palavra de Deus, sempre abaixo. A autoridade bíblica tem que estar por cima. Os bons costumes, amém, podem e devem ser preservados, mas eles jamais podem estar no mesmo nível ou acima da autoridade da Sagrada Escritura. Compreendido isso? Isso é importante. Os fariseus não entendiam isso, então eles colocavam a tradição no mesmo nível da Torá, da lei, ou às vezes acima. Aí daria o problema, dá o problema, né? Da religiosidade. Temos os saduceus. Olha só. Os saduceus são o completo oposto, o completo contrário dos fariseus. Os fariseus acreditavam o quê? Na imortalidade da alma, na ressurreição do corpo, na existência dos anjos. Os saduceus não. É bem complicado. Eles não acreditavam em nada disso. Nada. Eram mais secos impossível, né? Eram misericórdia. Nem sei qual o adjetivo que nos dias de hoje poderíamos aplicar aos saduceus. Mas aqui temos duas coisinhas interessantes, né? Detinham influência política como aristocratas ligados ao sumo sacerdócio. No Novo Testamento, todos os sumos sacerdotes eram os saduceus. Olha o problema aí. Segundo a Bíblia, quem tinha direito ao sacerdócio? Vamos lá. Alguém se lembra? Segundo a Bíblia, havia um grupo de judeus que por... Levi. Quem? A tribo de Levi, Arão. De Levi e de Arão. Perfeito, Lucas. Mas no Novo Testamento cai num problema grave. Tá? Vamos lá no Evangelho de Lucas e aí nós vamos ver esse problema. Eu creio que eu já fiz menção
desse probleminha, para vocês enxergarem o nível de corrupção que chegou o sacerdócio nos tempos... Sim. É só compartilhar um versículo aqui com os irmãos sobre o assunto anterior. Aí, em Mateus capítulo 15, versículo 6, né, Jesus Cristo fala para eles assim, ó, e assim invalidastes pela vossa tradição o mandamento de Deus. Né? Aí está. Está perfeito. Os fariseus colocando a tradição no mesmo nível da lei e, ou em alguns casos, acima da própria lei. O próprio Cristo lançou em rosto, né? Ele é o Senhor, então tem todo o direito, né, de tocar na ferida, e tocou pesado na ferida, né? Anotou aí? Mateus capítulo 15, versículo 6. E assim invalidaste pela vossa tradição o mandamento de Deus. E hoje, não é verdade? Infelizmente, algumas igrejas, algumas denominações evangélicas, talvez até com a melhor das intenções, elas colocam a tradição acima do mandamento ou do conteúdo legitimamente da Escritura Sagrada. Evangelho de Lucas, capítulo 2. Evangelho de Lucas, perdão, capítulo 3, não 2, capítulo 3, capítulo 3. Evangelho de Lucas, capítulo 3, versículo 2. Vou aguardar que você abra esse texto. Eu acredito que eu já fiz menção de sair. Ok. Mãe Daniele, peguei a sua mensagem, mas graças a Deus eu creio que já resolveu o seu mistério aí. Graças a Deus, já se resolveu, né? Eu estava percebendo. Vamos lá, gente. Lucas, capítulo... O sogro e o genro? Como? O sogro e o genro? Isto, o sogro. Tá ligado, irmãozando, né? Tenta colocar irmãozando no bolso, fica difícil. Então tá difícil. Lucas 3:2. Sendo Anás e Caifás sumos sacerdotes, veio no deserto a palavra de Deus a João, filho de Zacarias. Aí você estuda a fundo, vai descobrir duas irregularidades. Primeira irregularidade, jamais na história de Israel podiam estar dois sumos sacerdotes. A lei não permitia. Olha o nível de corrupção. 2, genro e sogro. Não podia. Então está aí a primeira irregularidade. Segundo, se você continua estudando, vai descobrir que Anás e Caifás eram saduceus. E não eram levitas. Não tinha nada com a tribo de Levi. Anotaram aí? Então aí nós temos duas sérias irregularidades para vocês detectarem o nível de corrupção do sacerdócio ali no Antigo Testamento e sob a influência, não é, dos saduceus, porque os saduceus eles eram uma nata da aristocracia judaica que corromperam, não é, corromperam todo o sentido puro e limpo da religião a Deus. Temos os credos, né, ou o credo, ou a crença dos saduceus. Pastor Luiz, seguindo, uma coisa. Sim, por favor. Você também do julgamento às escuras também que eles fizeram, né? Exato. Isso era muito comum nos tempos de Jesus, né? Uma boa lembrança que o irmão Zandro nos dá. Eles eram membros do Sinédrio. Se vocês se lembram, o Sinédrio era um corpo de homens que eram em torno de 70 a 71 membros. Segundo a lei, o Sinédrio, escute essa, se você não se lembra, anote, só podia se reunir no tempo do dia judaico. E qual é o tempo do dia judaico? 6 da manhã às 6 da tarde. Anotaram? O Sinédrio só podia se reunir entre 6 da manhã e 6 da tarde. A função do Sinédrio era julgar causas civis, criminais e políticas. O Sinédrio não podia decretar a pena capital, que era a pena de morte.
A pena de morte só podia ser decretada pelo Império Romano. Mesmo assim, o Sinédrio era limitado. Qual o problema em relação a Jesus? O Sinédrio pega Jesus à meia-noite e o julga ali em Gólgota. Esse é o grave problema do Sinédrio. Primeiro, eles cometeram o erro de não usarem o tempo correto, que teria que ser até 6 da tarde. Era meia-noite, pegam Jesus e começam a julgá-lo. Segundo problema do Sinédrio ali, é um grandíssimo grupo de saduceus. Terceiro problema, falsas testemunhas. Então, o julgamento de Jesus foi simplesmente, na linguagem popular, uma tremenda de uma maracutaia. Foi uma grande sabotagem. Mas tudo isso tinha que acontecer, na verdade, para que a Escritura se cumprisse. Ou seja, ele foi julgado da maneira mais injusta possível. Pensa em alguém que, digamos, um exemplo, né? Um exemplo. Lucas não matou ninguém, mas alguém viu na rua um camarada parecido com o Lucas. Aquele ali, que deu 3 tiros. Aí pegou o Lucas, julgam o Lucas e ele é condenado a 50 anos de cárcere, mas ele é inocente. O mesmo aconteceu com Jesus. Pegaram Jesus, incriminaram Jesus, fizeram a coisa mais sórdida e suja possível no julgamento de Jesus. Mas anote, tudo isso tinha que acontecer, né, para que a Escritura se cumprisse. Está lá no livro do profeta Isaías, capítulo 53. Então, o julgamento de Jesus foi a mais escancarada violação de todas as regras possíveis que existiam dentro do Sinédrio, ok? Aí temos o número 4, essênios. O nome essênios quer dizer santo. Guardavam com rigor legalista o Velho Testamento. Eles eram duros para guardar o Velho Testamento. Eram celibatários. O que é celibatário? Alguém não tem nada a ver com creme de leite. É engraçado que eu estou dizendo isso, né? Eu acho que eu estou até virando um, pastor. Como é que é? Como é que é? Eu acho que daqui a um dia a definição vai ser eu. É que não tem mulher, não tem esposa. Ele não se casou, ai, Lucas, faz isso comigo. Situação da feia, pastor. Ai, Olha, Lucas, eu vou fazer campanha, eu vou começar a fazer campanha para Jesus desencalhar os abençoados. Não, eu no passado fiz, né? Pode ser uma coisa bem doida, né? Mas eu fiz campanha para desencalhar abençoados, né? Mas deixa quieto, Lucas, na hora certa a tua Rebeca vai chegar aí, né? E vai, e tu vai rir mais do que está rindo agora. Meu Deus, mulher de Deus, Deus vai colocar uma mulher de Deus do teu lado, vai te completar, vai te acompanhar, vai ser, os 54% da tua vida ministerial. Estou profetizando, já estou orando. Em nome de Jesus. Precisa, rapaz, precisa. Estou há 30 anos grudado com a minha Maria Luísa. 9 de outubro do ano que vem. Graças a Deus, né? Eu não sou ninguém sem Jesus e minha mulher. Pelo amor de Deus. Eu solteiro é seu problema. Pastora Darlete, por favor. Mas o celibato, ele é a pessoa que não casou, não pode casar. Não, o celibato ou celibatário é a pessoa que fez um voto de abstinência sexual. Não quer dizer que implique casamento. Exemplo, padres e freiras são celibatários. Entre aspas, não se casam. Ou na lei da Igreja Católica, eles não podem casar. Mas está provado que eles têm estado envolvidos em milhares de escândalos sexuais. Já está provado, né? Tanto que alguns dos últimos papas têm pedido perdão, não é, por pedofilia de parte de vários padres, não é, de lesbianismo entre freiras. É o que dá, né? Se reprime um dom que Deus deu ao homem e à mulher, e aí o diabo entra e faz uma bagunça. E leva com que as pessoas vivam uma vida de hipocrisia e de sexo ilícito. Então, para entendermos aqui, celibatário é a pessoa que fez um voto de abstinência de relações sexuais. Não implica
em abstinência de casamento, entende? Mas de relações sexuais. Em tese, todo celibatário não deveria se casar. Em tese. É o que acontece na Igreja Católica. Eles não se casam, padres e freiras, mas, por outro lado, sim, estão aí envolvidos em vários escândalos sexuais, que é o caso dos essênios, né? Os essênios eram celibatários no duro, para valer. Procura na história se teve algum essênio que quebrou o voto de celibato. Impossível, quase que impossível. Abandonavam suas propriedades privadas e riquezas. Não influenciavam Israel. Que interessante isso. E não são mencionados nem no Velho, nem no Novo Testamento. Olha que interessante. Dê uma olhadinha em toda a Bíblia. Vamos ver se vamos encontrar alguma coisa sobre os essênios. Não. Vamos encontrar atos, movimentos, que no fundo vocês vão encontrar as características dos essênios, mas não há uma menção escrita direta em nenhum lugar do Antigo ou do Novo Testamento. Aí nós temos os herodianos. Meu Deus, como era complexo o ambiente do Novo Testamento, ou seja, o ambiente dos 4 evangelhos. Contrariando a lei de Moisés, Deuteronômio 17:15, os judeus tiveram sua consciência religiosa ferida pela imposição romana de um rei não judeu. Herodes era de Edom. Edom. Que faz você lembrar Edom? Alguém se lembra de Edom? Edom vem da Esaú? Esaú, exatissimamente. Vem da linhagem de Esaú. Alguém se lembra o significado da palavra Edom? Vermelho, pastor? Vermelho ou avermelhado, irmã. Vermelhado. Edom, Adão. Por isso que eles ficavam com essa loucura que Adão era ruivo, né? Irmã Angélica estava com a resposta ali vestida nela, né? Ela está hoje de vermelho. Então, se a irmã Angélica estivesse ali num acampamento em Israel, ela seria chamada de edomita, porque os edomitas andavam trajados de vermelho. Era uma forma interessante deles serem identificados pela questão da cultura. Então, Herodes era de procedência edomita, né, da linhagem de Esaú, e não poderia um edomita estar no governo de Israel. De sorte que fariseus, olha essa aqui, ó, e herodianos, eram inimigos irreconciliáveis, gato e cachorro, mas se uniram para o quê? Atacarem a Jesus. Mateus 22, 15 e 16. Então os fariseus se retiravam e consultavam entre si como apanhariam em alguma palavra, e enviaram-lhe os seus discípulos, juntamente com os herodianos, a dizer: Mestre, sabemos que és verdadeiro e que ensinas segundo a verdade o caminho de Deus, e de ninguém se te dá, porque não olhas a aparência dos homens, querendo puxar, digamos assim, bajular o Senhor Jesus. E os fariseus saíram dali, entraram logo em conselho com os herodianos contra ele para o matarem. Marcos 3:6. O que leva ao ódio? Não é? O ódio leva até demônios se unirem para destruírem a outros demônios. É o caso aqui dos fariseus e herodianos, né, que eram inimigos mortais entre si, que decidiram se unir para liquidar a Jesus. Aí temos os zelotes, seguidores de Judas, o Galileu, que no tempo do recenseamento de Herodes se levantou contra a cobrança de impostos pelos romanos, e mortos, seus seguidores foram dispersos. Jesus teve um discípulo, Simão, Mateus 10:1-4, que antes era zelote, mas o Senhor pagava tributo a César. Na verdade, Jesus teve 2 discípulos zelotes, embora a Escritura não entre nos pormenores de Judas o Iscariote.
certo? Mas pela origem da cidade dele, Queriote, se você estuda na história, todos os originários da cidade de Queriote tinham inclinação zelote ou pertenciam ao partido dos zelotes. Por isso que, por implicação, porque não está registrado nas páginas da Bíblia, Judas Iscariote teria sido um zelote, mas Simão, sim. Simão foi constatado, segundo a Escritura, um zelote declarado. Virando a página, João Batista. João Batista, a importância de João Batista. Os 4 evangelhos iniciam mencionando e dando grande ênfase ao ministério de João Batista. Alguém se lembra quem foram os pais de João Batista? A Escritura Sagrada nos ensina. Mas alguém se lembra? Quem foi papai e mamãe de João Batista? Isabel e Zacarias? Isabel e Zacarias, não se esqueça. Isabel e Zacarias. Consequentemente, qual era o nível de relacionamento entre Jesus e João Batista? Primo! Eram primos. João Batista era filho da tia da mãe de Jesus. Exatissimamente. Mas vamos lá. Temos aqui algumas coisas interessantes que alguns de nós não sabemos sobre a pessoa de João Batista. De fato, quando a igreja vai buscar de Deus o nome do 12º apóstolo para ocupar o lugar de Judas, a condição para ser apóstolo e testemunha do Senhor é que o tivessem conhecido, olha só, desde o tempo de João Batista. É necessário, pois, que dos varões que conviveram conosco todo o tempo em que o Senhor Jesus andou entre nós, começando desde o batismo de João, Atos 21 e 22. Agora, preste muita atenção, porque isso aqui causa uma considerável confusão. Por que causa confusão? Pela falta da leitura atenciosa das Escrituras, né? Vocês sabem que quando não se lê e não se estuda atenciosamente as Escrituras, é normal, né, que vamos cometer alguns erros, vamos cometer algumas gafes e vamos até trazer algumas distorções por desconhecimento bíblico. A Bíblia nos ensina, preste atenção, que João Batista foi o último profeta da transição Antigo e Novo Testamento. Vou repetir. A Bíblia nos ensina que João Batista foi o último profeta na transição Antigo e Novo Testamento. Em outras palavras, não existe hoje o ofício de profeta no modelo do Antigo Testamento. Bato na tecla. Não existe hoje o ofício do profeta no modelo do Antigo Testamento. Eu fiz uma postagem no grupo só para ter certeza, e eu tenho certeza, está aqui, ó, sobre os dons ministeriais e as manifestações do Espírito. Quantos viram esta postagem? Está lá no grupo. Isto. Se você observar aqui, tá, que a profecia, ela ocupa praticamente todas estas variantes dos dons ministeriais com as manifestações do Espírito. Isso aqui é objeto para um estudo bem prolongado, que infelizmente dentro da nossa matéria atual não temos esse momento para fazê-lo, mas já compartilhei esse material com vocês, procurem salvá-lo em um momento apropriado, em uma matéria que teremos adiante, aí sim vamos gastar, como o duo irmão Zandro imprimiu. No que se imprime fica top das galáxias. Parabéns, irmão Sandro. No que se imprime fica top das galáxias, tá? Se você puder imprimir, né, e ter com você, fantástico, porque numa matéria lá na frente nós vamos tomar 2 aulas só falando disso aqui.
por não haver um conhecimento e um estudo desses dons ministeriais, é que se confunde demais a questão do ministério profético do Antigo Testamento com do Novo. Então, hoje, repito, não existem profetas no modelo do Antigo Testamento. Não existe. Quem se atreve a dizer sou profeta desta noite, então ele está roubando, né, o modelo do Antigo Testamento. Tá? É interessante deixar claro que, à luz da Bíblia, a palavra profecia tem 2 significados. Primeiro significado, revelação da vontade escrita da parte de Deus. Vamos lá? Provérbios, capítulo 29, verso 18. Eu creio que eu já falei isso, mas não é demais repetir. Provérbios, capítulo 29, versículo 18. É importante, aluno, que você tenha isso em mente. Provérbios, capítulo 29, versículo 18. Não havendo profecia, o povo se corrompe, mas o que guarda a lei, esse é bem-aventurado. Preste atenção na conexão, não é? Na conexão, não havendo profecia, ou seja, não havendo revelação da vontade de Deus escrita, o povo se corrompe. E aonde está essa revelação? Na lei, né? Mas o que guarda a lei, ou seja, a escritura sagrada, esse é bendito, ok? Esse é o significado da palavra profecia no ângulo geral de toda a Bíblia. Vamos à primeira de Pedro, primeira carta de Pedro, e aí nós vamos também encontrar primeira carta de Pedro. Da carta de Pedro, o primeiro é segunda. Deixa eu ver aqui direitinho. Esse é segunda. Deixa eu ver aqui. Segunda carta de Pedro, 1:20. Segunda carta de Pedro, 1:20. Pegou aí? Anotou? Vamos ler o texto? Segunda carta de Pedro, 1:20. Sabendo primeiramente isto, que nenhuma, o quê? Nenhuma o quê? Engasguei no meio do caminho. Que nenhuma o quê? Primeira de Pedro 1:20. O que continua o texto aqui? Sabendo primeiramente nenhuma isto, profecia. que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação. Aqui não é o dom de profecia. Cuidado. Aqui é a revelação escrita da palavra de Deus. Anote isso não pode ser confundido. Por sabendo primeiramente isso, que nenhuma profecia, por isso que bate aqui, da Escritura é de particular interpretação. E aí Pedro bate na tecla no verso 21, porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo, tá? E o dom de profecia, como é que ele funciona no Novo Testamento? Primeira carta aos Coríntios. Primeira carta aos Coríntios. Primeira carta aos Coríntios. Capítulo 14. Mateus, quem abriu acidentalmente o áudio, está vazando um som, se alguém pode me ajudar, senão eu fecho aqui do meu lado. Ok, vou ter que fechar aqui do meu lado, porque alguém deixou o som vazar. Perfeito. Fechei aqui do meu lado. Quando o aluno for participar, só abrir e depois, por favor, fechar. Do contrário, qualquer som que sair atrás, vaza aqui do nosso lado. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 14, verso
3. Mas o que profetiza, fala aos homens para o quê? Para o quê? Para edificação, exortação e consolação. Então, o dom de profecia é uma coisa. A profecia é outra coisa. Pastor, então, muita gente está confundindo o dom de profecia com profecia. Exatamente. Então, o dom de profecia é o que está aqui claro, declarado. Primeira carta aos Coríntios 14:3. Aí você vai me perguntar, quando Deus usa alguém para revelar o passado, o presente e o futuro, o que está operando aí? Que dom? De profecia? Não sozinho. Está operando de conhecimento? Palavra de ciência ou de conhecimento. Porque vai de encontro ao que está escrito em 1 de Pedro 4:10, que Deus hoje manifesta os dons baseado o quê? Na sua multiforme graça. Ou seja, Deus pode usar hoje a manifestação dos dons espirituais em combinação com vários outros, porque isso vai de encontro, entende? É um princípio bíblico, está lá em 1 de Pedro 4:10, se quiser anotar, esse é um princípio bíblico, que Deus hoje, por sermos dispenseiros da dispensação da graça, os dons se manifestam combinados, nunca únicos. E isso causa uma confusão. E por que causa uma confusão? Porque pouco se estuda, ou nada se estuda sobre esta realidade. Tá bom? Isso eu deixei bem claro aqui. Mas vamos voltar nesse ponto aqui, né? João Batista, então, vamos lá, para fechar essa parte. João Batista, então, é o último profeta. O último profeta da transição Antigo-Novo Testamento. Está lá em Mateus capítulo 11, versículo 11. Me acompanhe, por favor. Mateus capítulo 11, versículo 11. Diz a Escritura: em verdade vos digo que entre os que de mulher têm nascido não apareceu alguém maior do que João Batista, mas aquele que é o menor no reino dos céus é maior do que ele. Verso 12. E desde os dias de João Batista até agora se faz violência ao reino dos céus e pela força se apoderam dele. Porque todos os profetas e a lei profetizaram até quem? Até quem? João. Então João fechou o ciclo dos profetas da transição Antigo e Novo Testamento. Agora, preste atenção, isso aqui é interessantíssimo. Deus estabeleceu essa regra, e essa regra ela poderia ser quebrada uma vez dentro da soberania de Deus, e foi quebrada. Lá no livro de Atos dos Apóstolos, aparece um outro profeta, mas depois dele não aparece nenhum outro mais. Alguém se lembra? Ágabo. Lá em Atos capítulo 21, versículo 10. Se você pode anotar, né? Foi a única exceção para cumprir um propósito bem específico. Depois de Ágabo, acabou. Não aparece nem outro profeta. Bem interessante. Atos 21, 10. E demorando-nos ali por muitos dias, chegou da Judéia um profeta por nome Ágabo. Depois de Ágabo, não acontece nenhuma outra manifestação de um profeta dentro do Novo Testamento. Mas vamos lá, vamos conhecer as características do último profeta da Velha Aliança. Roupas de profeta. Naquele dia os profetas se sentiram envergonhados, cada um da sua visão, quando profetizarem. Nem mais se vestirão de manto de pelos. Zacarias 13:4. Responderam-lhe eles: era um homem vestido de pelos e com os lombos cingidos de um cinto de couro. Então disse ele: é Elias, o tisbita, 2 de Reis 1:8. O Elias, esse é outro problema. Os espíritas se agarram nesses textos e interpretam ao pé da letra, afirmando que existe a reencarnação. Alguém sabia disso? Que os espíritas se agarram nesses textos da Bíblia para afirmar que existe a reencarnação, que a reencarnação é um ensino, é uma doutrina bíblica, mas eles aí carecem da hermenêutica, eles têm a pobreza de enxergar o correto dentro da correta interpretação bíblica.
Está aqui, ó, Malaquias 4:5. Eis que vos enviarei o profeta antes que venha o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Mateus 11:4. E se quereis dar crédito, é este o Elias que havia de vir. Então tem que ser analisado isso com muito cuidado, e os espíritas, infelizmente, se agarram com esses dois textos para afirmar que João Batista era a reencarnação do profeta Elias. A autoridade de profeta rompendo o silêncio de 4 séculos. Mateus 11, 9 e 10. Mas por que saístes? Para ver um profeta? Sim, vos digo, e muito mais do que profeta. Este é aquele que está escrito, eis que eu envio ante a tua face o meu mensageiro, que é de preparar diante de ti o teu caminho. Entenda isso aqui, ó. João Batista foi chamado profeta do arrependimento, João Batista e o batismo de arrependimento. Assim apareceu João o Batista no deserto, pregando o batismo de arrependimento para a remissão dos pecados. Marcos 1:4. A Bíblia fala de 3 tipos de batismo. Quais são eles? Um deles é o batismo de arrependimento é um deles. Depois vem o outro, qual seria? Espírito Santo e com fogo. Isto. O que significa batismo com fogo? E tem muito crente aí, manda, Senhor, o batismo com fogo. O pastor, o senhor vai entrar numa questão pessoal pesada, hein, agora? O senhor vai entrar na questão pessoal, numa questão textual pesada aí agora. Mas é a escritura, não é um ponto de vista meu. Mas essa discussão teológica aí já está tendo aí uns com 600 anos, né? Desse texto de Mateus. Mas o que eu vou fazer se o povo está pedindo batismo com fogo? Tá ganhando problema na cabeça. Tá meio errado esse negócio aí, batismo com fogo, né? Batismo com fogo para receber quem for condenado, né? Exato. O batismo com fogo é para juízo, é para condenação. Irmãos, acredite, tem gente, às vezes eu vou numa igreja, eu fico doente. Senhor, queremos o teu batismo com fogo, mas tem misericórdia. Pastor, ainda bem que Deus perdoa o tempo da ignorância, ainda bem. Perdoa, concordo. Que coisa linda que Deus perdoa. Deus faz isso aqui, ó. Diante de algumas orações que não tem sentido, porque se ele fosse ouvir a oração de todo esse povo já tinha virado cinzas. É sério, gente. Dói no coração. Sim. Me faz lembrar, foi uma mulher pregar lá na igreja, aí ela pregou e falou assim, agora vai cair fogo de Deus nessa igreja. Eu comecei a rir, aí ela viu que eu comecei a rir, ela falou, gente, não é fogo que queima, não, gente. Eu morri de rir. Tudo tem que ser explicado à luz da Bíblia. Se não é explicado, vai dar um problemão lá na frente, entende? E não é de se surpreender que hoje em dia nós vemos muitas distorções nos textos que são apresentados por falta de um conhecimento básico. Ok, então já entendemos biblicamente 3 tipos de batismo. E o de João, né, foi o de arrependimento. Arrependei-vos, porque o reino de Deus chegou, foi a mesma mensagem de Jesus e dos apóstolos. Marcos 3:3, Mateus 3:3, Mateus 4:23 e Mateus 10:7. A base do evangelho é o arrependimento. Daí o homem-deus ter cumprido até mesmo esta etapa necessária naquele momento para ser uma testemunha de Jesus Cristo. Era necessário tê-lo visto desde o batismo de João Batista, até ter sido levado às alturas. Por isso, entendam isso aqui, ó, por isso que Jesus se submeteu ao batismo de arrependimento. Mas peraí, mas Jesus era Deus, Jesus é Deus. Jesus não tinha necessidade de se arrepender. Arrepender-se de quê? Pecado? Ele não tinha pecado. Não. Entenda bem. Jesus se submeteu ao batismo do arrependimento. Ele mesmo disse a João Batista. Lembram-se que João Batista, Jesus veio diante de João Batista, aí João Batista trocou aquelas ideias com Jesus. Né? Não, peraí. Eu não vou te batizar. Deveria ser o contrário, não é? És tu que deverias me batizar. E aí o que Jesus responde a João Batista? Vocês se lembram?
Porque houve um puxa para lá, um puxa para cá. João não queria batizar Jesus. Aí Jesus deu uma cartada final e convenceu a João a levá-lo às águas. O que, na verdade, Jesus disse a João Batista? Alguém de vocês se lembra? É necessário que se cumpra, para que a palavra seja cumprida. Em outra tradução diz, é necessário que a justiça divina seja cumprida. E dentro da justiça divina estaria o quê? Jesus se assemelhando a nós, tomando o nosso lugar de pecadores. Então, Jesus não tinha por que passar pelo batismo de arrependimento. Ele foi ali como modelo, como exemplo para o cumprimento da justiça divina. Porque o Romanos capítulo 6 nos ensina, né, que o batismo em águas é uma declaração pública de fé da nossa vida de arrependimento. Então, Jesus não tinha do que se arrepender, concordam comigo? Porque Jesus é perfeito, completamente puro, imaculado. Ele somente foi ali para o cumprimento da Escritura ou da justiça divina. A única coisa que ele poderia se arrepender, e graças a Deus não arrependeu, era de morrer na cruz, né? Se ele tivesse arrependido de morrer na cruz, voltado para o céu, nós não tinha oportunidade. Irmãozandro, pula essa, irmãozandro. Pula essa, irmãozandro. Se isso tivesse acontecido, nenhum de nós estaríamos hoje aqui, concorda? Estaríamos, sabe aonde? Ardendo no lugar de tormentos, já preparadinhos para depois sermos levados ao trono branco e lançados no lago de fogo e enxofre. Mas graças a Deus, aleluia, que Deus não teve em nós, em Cristo Jesus, misericórdia e aguentou o Calvário para hoje nos dar a vida e a vida em abundância. Graças a Deus. Se todo cristão parasse para pensar, olha o que irmão Zandro falou, isso é sério. Jesus poderia ali, no meio do caminho, dizer, chega, o que é isso? Eu sou Deus, vou sofrer para quê? Mas prova o grande amor que ele teve por cada um de nós. Então, temos que a cada dia que levantemos do nosso sono, obrigado, Senhor. Não merecia estar de pé e ter a salvação, mas através do teu amor e da tua misericórdia, eu hoje posso dizer, sou teu filho redimido, regenerado, transformado, separado e com a promessa da vida eterna. O batismo de João foi pregado em várias partes, chegando até Éfeso, e Apolo também era um dos seus difusores, até ser melhor orientado por Priscila e Aquila, que estavam em estado com Paulo. Atos 18, 24, 26. Em que fostes batizado, então? E eles disseram, no batismo de João. Mas Paulo respondeu, João administrou o batismo do arrependimento, dizendo ao povo que cresce naquele que após ele havia de vir, isto é, em Jesus. Atos 19, 1, 6. Veja que interessante que Apolo era um pregador muito eloquente ali naquela época, não é verdade? Mas ele era limitado a entender a importância do evangelho. Tanto que Deus colocou no caminho de Apolo quem? Aquila e Priscila, para ajudá-lo, a Apolo, a entender mais além do que o batismo de João ensinava. Vamos corrigir os exercícios, nós vamos parar a nossa aula aqui, exatamente, João Batista anunciou Jesus. Então, na próxima aula, a gente vai continuar. João Batista anunciou Jesus. Deixa a página 11, pastor. Como? Não? Não entendi. Repita, por favor. Houve uma interferência no som. Alguém falou, eu não consegui entender. Fechar essa página, né? Na verdade, a continuação mesmo vai acontecer na 12, mas fechamos então. Ela vai acontecer na próxima, né? Então, essa na verdade é um preâmbulo, é uma introdução. João Batista anunciou Jesus. É o que acabamos de falar, né? Eu, na verdade, vos batizo em água na base do arrependimento, mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu, que nem sou digno de levar-lhe as alparcas, ou seja, as sandálias. Ele vos batizará no Espírito Santo e em fogo. Vamos falar em detalhes sobre esses dois níveis de batismo, né? Um é para
enchimento de autoridade e conferência de dons. E outro é para julgamento, juízo. Então, nós vamos passar para a página 12. Então, na página 12, nós vamos, então, na nossa aula do dia 21 de dezembro, já pertinho do Natal. Então, vamos lá. Anote aí, então, da página 12 em diante. Próxima aula, dia 21, vamos falar: a pregação de João Batista era diferente da que os judeus esperavam. Página 12. Tá bom, gente? Vamos corrigir, então, o que resta dos exercícios. Esta matéria, então, ela vai terminar de qualquer maneira, uma vez que não vamos ter a aula do dia 28, ela vai ser terminada no dia 4 de janeiro, tá? Então, ela será reduzida em uma aula, mas a gente está andando bem, nós estamos com um bom conteúdo, certo? Então, 4 de janeiro, não mudaremos a data da finalização desta matéria, só o dia 21 mesmo, perdão, 28. O dia 28, que não teremos aula, como eu já lhe falei, que precisamos fazer o balanço da nossa escola, né? Deixar tudo bem regularizado para quando nós voltarmos em janeiro já estarmos com muitas notas e conceitos liberados para vocês. Vamos então aos exercícios. É um grupo pequeno de exercícios, bem pequeno, dividido só em 3 partes. Ok, alguém se lembra onde nós paramos? Ponto 2. Ponto 2, vamos lá então, vamos pegar o 2 e o 3? Aí já eliminamos. Assinale com C para certo e E para errado. Número 1, certo ou errado? Certo. Certíssimo, certíssimo. Número 2, certo ou errado? Errado. Errado, erradíssimo. Número 3, certo ou errado? Errado. Errado. Errado, porque Mateus fala, não é? A palavra igreja. Número 4, certo ou errado? Certo. Certo. Número 5, certo ou errado? Errado. Errado. E número 6, certo ou errado? Errado. Errado, errado. Antioquia da Cilícia foi o lugar da redação do Evangelho de Mateus. Não, foi Antioquia da Síria. Agora, lá, essa aqui vai ficar bonita. Olha só, top. Relacione a coluna A com a coluna B. Vamos devagarzinho, porque são 25 questões, da letra A até a letra Z. Então, eu vou dar a letra e vocês me vão responder com o número. Vamos lá, bem devagar para a gente não se atropelar, tá bom? 1, 2, 3. Letra A, o número? 10. 10. Perfeito. A palavra reino que aparece 55 vezes no Evangelho de Mateus. Então, letra A, número 10. Letra B, qual o número? 16. 16. Jesus curou a 2 cegos em Jericó. Letra C. Vamos lá, em homenagem ao nosso irmão Lucas Vieira. Vamos lá. Qual é o número? 25. 25. Contém 1.151 versículos. Letra D. Eita, acho que o nosso irmão aí está aparecendo em todas. Letra D. Qual é o número? 14. 14. Ô, Lucas ficou quietinho, né? Poxa, só sou eu. Letra D, 14. Letra E. Qual o número? Letra 1. Número 1, Marcos. Possui 678 versículos. Letra F. Qual o número? 19. 19. João, cujo significado, graça de Deus. Letra G.
Essa eu fiquei na dúvida, hein, pastor? Eu procurei as traduções aqui, mas eu coloquei a 2. 2, exatamente. Ocorre por 40 vezes em Marcos, né? A expressão imediatamente, letra G2, corretíssimo. Angélica está chutando direto, olha. Se a Angélica estivesse jogando no time do Marrocos, o Marrocos ia para a final da Copa. Sério? Olha, joguinho complicado, né? A irmã Angélica está com o uniforme do Marrocos, né? Vermelho. Vamos lá. Então, letra G2. H. Essa é fácil, gente. Só 21. olha com calma. 21. 21. Caminho, desenvolvimento, progresso. Essa que é fácil, nós já falamos várias vezes. Meu Deus, se você errar... Olha lá, irmão Sandro. Poxa, irmão Sandro já faz até o sinal, não é o da cruz, não, dos dedos. Letra I. Qual é o número? 3. 3. Ah, se você errar essa, me demito para valer, né? Pelo menos por um mês. Significado de Teófilo, amigo de Deus. J, qual número? 18. 18, possui 1071 versículos, é o Evangelho de Mateus. J, 18. K, martelo grande. K, qual é o número? 22. 22, Marcos. Se você conhece alguém chamado Marcos, diga a ele, você é o irmão Martelo Grande. Marcos, letra L, o terceiro evangelho. 14. Letra L, repito, o terceiro evangelho. 14? 14. Não. Letra L, 23. Uau! A universalidade e a tônica do livro, porque o 14 é a letra D, já falamos? Não pode trazer duas vezes? Papai do céu, preste atenção, a letra D é 14, a letra L é 23. A universalidade é a tônica do livro, do terceiro evangelho. Letra M, qual é o número? Esse é fácil. Voltando aqui a letra L, qual que era? Você já falou? 23. A universalidade é a tônica do livro, ou seja, o livro de Lucas aborda esta universalidade. Letra M, essa é fácil. Lugar da prensa de uvas. Facinho, facinho. Vamos lá. 15. Não, é só largar. 15. 15. Getsemane. Lugar da prensa de uva. Não é lagar, é lugar mesmo. Que é um lagar, na verdade, mas aqui eu usei a palavra correta, lugar. M15. N em Jerusalém. N. Essa é fácil também. 4. 4. Jesus na sua entrada triunfal. Letra O. O Evangelho de João. Essa é facílima. 11. 11. Revela a divindade de Jesus Cristo. Letra P. Esperança, vida nova. Essa também é fácil. 13. 13. Ressurreição. Que facílima. Significa dom de Deus. Já falamos disso. Não conseguem se lembrar, papai do céu. Letra Q. Dom de Deus. Essa é fácil. Silêncio no tribunal. Nem se ouve uma mosca voando. Irmãos, vocês estavam indo tão bem, quem vos ensinaste a retroceder? Eu entendo que o cansaço está baqueando alguns de vocês, né? Creio que alguns de vocês tiveram um dia bem pesado, mas vocês estavam indo bem demais, de repente deu uma travada no meio do caminho. Letra Q, dom de Deus. Vamos lá, Mateus. Mateus.
Mateus, número 20. Essa aqui é fácil, por favor, meus irmãos, não me deixe triste. R, lugar da caveira. 17. Hã? Graças a Deus, acordaram, Gólgota, 17. S, o choro de Jesus, essa também é fácil. 7. 7. Somente menciona o terceiro evangelho, que é Lucas. Letra T, os evangelhos sinóticos. Facílimo. Letra 5. 5. 5, visão conjunta, maravilha. A U também é facílimo. Em Nazaré, o que aconteceu em Nazaré? 12. 12, rejeitado pelos compatriotas de Jesus. Letra V, qual o número? Esse também é fácil. 24. 24, Gabata. X, expressão não exclusiva de Lucas. 6. 6. W, alguns dos discípulos de Jesus, de João, desculpe, alguns dos discípulos de João. 9. 9, Policarpo, Papias, Inácio. E fechando, letra Z. 8. 8, Papias. Vamos recapitular, se alguém perdeu a chamada ou perdeu o bonde. A, 10. B, 16. C, 25. D, 14. E, 1. F, 19. G2. H, 21. I, 3. J, 18. K, 22. L, 23. M, 15. O, 11. P, 13. Q, 20. R, 17. S, 7. T, 5. U, 12. V, 24. X, 6. W, 9. Z, 8. Anotadinho? Conferido? Perfeito. Agora você vai anotar aí. A prova do dia 4 de janeiro, ela será exatamente o conteúdo da coluna A com a coluna B, com um detalhe. Vou trocar a ordem dos números. Só o conteúdo que vai ser exatamente o mesmo, mas a ordem das letras e dos números elas vão estar o quê? Trocadas. Mas o conteúdo é exatamente o mesmo. Estão me entendendo? Então comecem já a estudar essa parte, relacionar a coluna A com a coluna B. Entenderam, gente? Na prova vai aparecer fora de ordem, não vai estar nessa ordem bonitinha que você está vendo, só o conteúdo. O conteúdo vai ser exatamente igual, só vai mudar a ordem da numeração. Não vai seguir a mesma numeração, não. Por isso, eu peço que vocês tenham o foco somente nesta parte, coluna A, coluna B. Não vou pedir nem assinalar certo ou errado, nem assinalar a alternativa correta. Vocês vão ficar concentrados aí, nesses 25 pontos. E aí, quando aparecer na prova, vai aparecer com a ordem trocada, a ordem invertida. Quantos estão me entendendo, gente? Quantos estão me entendendo? Então, já estou dando esse aviso agora, porque vocês vão ter um bom tempo para estar memorizando, estudando, entendeu? E aí, quando aparecer na prova, vai aparecer o conteúdo, mas não na mesma ordem, tá bom? Entendido? Gente, terminamos por aqui. Na próxima aula, continuaremos com a graça de Deus, né, falando sobre João Batista, né? Vamos desenvolver a temática da pessoa de João Batista a partir da página de número 12. Nossos sinceros agradecimentos
a todos os alunos que puderam estar hoje conosco, irmã Isabel, pastora Darlete, Lucas, irmão Zandro, irmã Fernanda, irmã Angélica, irmão Jobé, irmã Daniele. Sei que alguns outros irmãos, com muito esforço, com muita dificuldade, puderam estar. Deus abençoe cada um de vocês poderosamente, no maravilhoso nome de Jesus. Vamos agradecer, né, a nossa aula no dia de hoje. Vamos pedir com que nossa irmã Angélica nos despeça, né, com uma palavra de oração. Muito obrigado. Deus os abençoe. Obrigado pelas vossas orações. Está frio aí em Massachusetts, eu sei, mas que o Espírito Santo possa aquecer vocês. Não estou aqui esnobando não, né? Mas aqui no verão é de chorar, né? Como aí no inverno é de chorar também. Então, entre o calor e o frio, que Deus nos dê a graça, né? Para sermos vencedores, no quente ou no frio. Muito obrigado, Deus os abençoe. Próxima semana, próxima quarta, dia 21, estaremos aqui, se Deus quiser. Irmã Angélica, nos despedindo, uma palavra de oração. Irmã Angélica, por gentileza. Pai, obrigado, Jesus, por essa oportunidade que o Senhor está nos dando, que o Senhor está iluminando nosso entendimento, dando sabedoria, mostrando, Senhor, revelando o Espírito que está por trás dessas letras. Jesus, que o Senhor nos dê entendimento, abra nossa mente, tira todo o bloqueio, Senhor, para nós entendermos a Tua palavra, porque a Tua palavra é Espírito e vida. Então, nós queremos ter a vida da Tua palavra, Senhor, não só apenas estudar, mas praticar e viver ela, Senhor, para que o Teu nome seja glorificado em todas as nossas vidas. Resplandeça, Senhor, luz da Tua face sobre o nosso rosto, para que o Teu nome seja glorificado. Meu Deus, que o Senhor abençoe cada lar, cada família, Senhor, dando saúde, Senhor, renova nossa força, nossa fé, nossa coragem, todos os dias, Senhor, para a glória do Teu nome. Amém. Amém. Queremos agradecer aos alunos que já fizeram os pagamentos do mês de dezembro, e você que não fez, saiba que até o dia 30 estaremos aguardando, né, o seu pagamento do mês de dezembro. Muito obrigado, Deus abençoe. Nosso lema para fechar a nossa aula: seriedade. Seriedade. Compromisso. Compromisso. Disciplina. Seriedade. Compromisso. Disciplina. Seriedade. Compromisso. Disciplina. É necessário que ele cresça. E que eu diminua. É necessário que ele cresça. E que eu diminua. É necessário que ele cresça. E que eu diminua. E a Deus damos o quê? A honra, a glória e o poder. Muito obrigado. Boa noite de quarta-feira. Bom descanso e abençoada semana. Nos encontramos na próxima quarta, dia 21, se Deus quiser. Obrigado a todos. A paz do Senhor Jesus. Continuamos aqui em contato. Muito obrigado a todos. Amém.